Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos dar início à nossa videoaula número 4, onde daremos continuidade ao desenvolvimento da tela do nosso relatório. Então vamos lá. Maximizando Power BI. Antes de começarmos, pessoal, vamos fazer um review da aula anterior. Então, o que nós inserimos de visualização aqui? Foi esse gráfico de colunas, utilizando em conjunto indicadores de semáforo. Qual que é o objetivo dos indicadores de semáforo para o gestor da empresa? Indicadores de semáforo, nós temos três cores: verde, amarelo e vermelho. O verde vai apresentar o quê? Que os processos estão atendendo o plano. O amarelo, ele está entre as metas, já chama a atenção do gestor. E se tiver vermelho, isso significa que nossos processos estão ruins. Isso facilita a vida do gestor em tomada de decisão mais assertiva. E se tiver com os indicadores vermelhos de semáforo, aonde o gestor vai reunir as pessoas envolvidas nesses processos para a tomada de decisão e trazer novamente para dentro do plano. E verificar o que aconteceu pelo não atingimento das metas. Tá ok? Esse é o objetivo dos indicadores de semáforo. Tá? É um gráfico de coluna de análise temporal de janeiro a dezembro, onde nós estaremos analisando o resultado global da empresa e o resultado por setor. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, vamos pegar outro visual aqui que nós criamos, que é esse aqui. Onde nós vamos estar analisando os KPIs da empresa de produtividade, eficiência e qualidade, utilizando gráfico de preenchimento com imagem. Para o nosso projeto, que é gestão de produção, utilizamos a imagem que representa uma empresa. Tá? E se você for fazer desenvolver um projeto voltado para vendas, que mais? Qualidade, enfim. Aí a imagem a ser utilizada vai ser de acordo com a necessidade do projeto. Então, aquilo que eu falei, para o nosso projeto de produção, utilizamos imagem de indústria. Como que funciona a questão desses gráficos de preenchimento? Na aula passada eu informei que ele é assim: setinha para cima, ele avançou; setinha para baixo, ele recuou. Então, na medida que os KPIs vão melhorando, a imagem desse gráfico vai preenchendo até chegar ao 100%. Se chegar ao 100%, ele vai preencher toda essa imagem aqui. Vamos voltar aqui para tirar um pouco da poluição. Então, ele vai preencher toda essa imagem, chegar ao 100%. E na medida que os KPIs diminuem, a imagem recua. Aí vai aparecer mais o que? A transparência aqui. Então, vamos pegar aqui o KPI de produtividade. Ele está com 78,10%, ele preencheu até o topo da chaminé. A fumaça saindo da chaminé está transparente. Então, significa o quê? Que ele não atingiu a imagem por completa, porque o resultado é 78,10%. À medida que ele chegar a 100%, ele vai preencher toda essa imagem. Por isso que eu falo, é avanço e recuo. Beleza? E para utilizar o gráfico de preenchimento, pessoal, nós utilizamos uma ferramenta de visual extra, que é essa daqui, ó, HTML Content, tá? Essa é a ferramenta que nós utilizamos para trabalhar com gráficos de preenchimento de imagem. Só para frisar aqui, para nós utilizarmos de ferramentas de visual extra, nós precisamos ter uma conta de desenvolvedor no Microsoft, que é o meu caso. Eu criei uma conta gratuita no Power BI para poder uma conta de desenvolvedor, né? Voltando, uma conta de desenvolvedor que me dá condições de eu instalar ferramentas extras, tá ok? Então eu consigo também apresentar o meu trabalho, meu projeto pela web, né? Eu consigo compartilhar isso. Então, isso é a facilidade quando você tem uma conta
de desenvolvedor na Microsoft. E para você ter uma conta desenvolvedor, eu recomendo vocês pesquisar no YouTube, tem vários profissionais que ensinam como criar uma conta desenvolvedor na Microsoft. E para vocês que estão acompanhando minhas videoaulas, quando nós chegarmos nessa etapa aqui de criar um gráfico de preenchimento por imagem, se vocês não tiverem uma conta de desenvolvedor, vocês não vão conseguir criar esse visual aqui onde tem as imagens das empresas. Então, se vocês não tiverem, pessoal, pesquise no YouTube como criar uma conta gratuita. Esses profissionais ensinam passo a passo. Claro que não é o escopo do nosso projeto aqui, da nossa videoaula, ensinar a criar uma conta gratuita. Tá? É só para informar para vocês que para inserir visuais extra precisa ter uma conta de desenvolvedor. Então, o Power BI ele já disponibiliza para nós essas ferramentas nativas aqui, onde eu coloquei a borda, tá? Essas são as nativas, que já vem, independente se você tem uma conta desenvolvedor ou não. E logo abaixo nós temos nossos visuais extras que eu instalei aqui, que eu baixei para poder trabalhar em cima do projeto, tá ok? Então vamos lá. Então vamos pôr a mão na massa e começar a criar os visuais. Quais são os visuais que nós vamos criar nessa videoaula? Vamos abrir o projeto matriz, nós vamos estar fazendo o ranking por setor, os top 3 setores em volume de produção, primeiro lugar, segundo e terceiro, gráfico de velocímetro, onde nós vamos estar apresentando o KPI de eficiência global da empresa, que é o OEE, tá? E o gráfico de volume de produção por setor, geral por setor. Quanto que cada setor produziu dentro do período do projeto. Beleza? Então vamos lá. Vamos minimizar o projeto matriz e vamos pôr a mão na massa aqui. Então vamos lá. Para inserir a imagem do ranking, pessoal, nós vamos aqui no menu Inserir, Grupos, Elementos, eu vou inserir a imagem. Então eu já tenho aqui, ó, Ranking. Abrir. Então nós vamos formatar essa imagem. Em relação a cores, aqui não precisa porque ele já está definido. Nós vamos só trabalhar com o tamanho e o posicionamento dessa imagem. Vamos em geral, propriedades. Vou digitar aqui. Tamanho da imagem. Tamanho da imagem, altura 135 e largura 300. Perfeito. Posição 165 e 470 na vertical. Então, já padronizamos nosso ranking, nossa imagem de ranking. Vamos inserir as medalhas. Menu inserir, imagem. Então eu vou pegar a medalha de ouro. Vamos também trabalhar somente o tamanho e o posicionamento. Então vamos lá, pessoal. Cliquei na medalha, propriedades, tamanho 64 de altura e 72 de largura. Perfeito. Horizontal 280 na horizontal e vertical 443. Opa, faltou o número 3 aqui. Beleza. Prontinho. Vamos para medalha de prata. Inserir imagem, medalha de prata. Mesma coisa aqui, ó. Geral, propriedades. Mesmo tamanho, 64, 72. Posição dela vai ser 185 e 470 na vertical. Medalha de bronze, imagem. Clicando aqui, geral, 64, 72, posição 373 e 480. Perfeito. Então, nosso ranking já está inserido.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos na nossa matriz, vamos pegar aqui, ó, o título. O título é uma caixa de texto, pessoal, então a gente ganha tempo aqui, ó. Só vou copiar. Caixa de texto é bem simples, nós já vimos nas aulas anteriores, e vou colar. Prontinho, já está aqui. Ranking do mês setor. Então, o que nós precisamos fazer agora? Para deixar na mesma condição do nosso projeto matriz. Então, nós temos aqui medalha de ouro. No resultado global da empresa, prensas está em primeiro lugar, mistura em segundo e terceiro moldagem. Como que nós vamos fazer para deixar isso aqui performático? Ou seja, totalmente automático na medida que eu clico na segmentação de dados. Então, nós vamos precisar criar algumas medidas para deixar as informações com os nomes dos setores totalmente performáticos. Então, vamos lá. Nós criamos até a aula anterior, vou jogar a imagem para cá, para ficar fácil a análise. Então, vamos lá. Então, nós criamos até a medida 38, então nós vamos dar continuidade. Clico em medidas, então vamos lá. Nova medida, medida número 39. Ela vai se chamar Top 3 Produtos, que é o ranking dos 3 melhores processos que atingiram em volume de produção. Então vamos lá. Top 3 setores. Top 3 setores igual. Então nós vamos entrar com a função conhecida como canivete suíço no Power BI, que é a Calculate. Então eu preciso de uma expressão. O que nós estamos analisando para essa medida? Que nós precisamos inserir para apresentar o que nós queremos analisar. É o quê? Entramos com a função, agora o quê? Nós estamos falando em top 3 setores, em melhor desempenho de volume produzido. Nós já temos uma medida que informa a quantidade produzida. Eu entro com a medida 01, produção. Prontinho. Fecho a função. Não. Ponto e vírgula. Aí eu entro com uma outra função. Top N, onde eu vou elencar os 3 setores. Aí eu insiro número 3, ponto e vírgula. Entro com a função AL, aqui. Beleza. O que nós estamos analisando? Não é setores? Eu vou entrar com a tabela dimensão setores. De setores. Prontinho. E vou fechar a função. AL. Ponto e vírgula. Aí eu quero que novamente a expressão de produção. A informação que volume produzido. 01 está aqui. Beleza. Fecho agora o que? Minha função top N. Agora, ponto e vírgula novamente. Vou entrar com a função values. Aonde que eu vou buscar? Values. No plural. Eu quero buscar os valores de quê? De setores. De setores. Pronto, setores. E fecho a função values e vou fechar a função calculate. Então, como ficou a nossa medida aqui? 39, top 3 setores. Então, nós inserimos a calculate, a expressão. O que eu quero buscar? Volume de produção, medida 01. Eu quero elencar os 3 top setores. Utilizo a função top N, informo a quantidade, 3. Entro com a função AL, que ele vai buscar todos os setores dentro da tabela dimensão. E eu vou entrar novamente com a minha medida produção, que nós estamos falando de volume produzido. Entro com a função values para buscar dentro da minha tabela de dimensão. E fecho a função. Aí eu vou aqui, apago a borda e dou um Enter. Criamos a medida 39. Agora vamos criar a medida 40.
nova medida. 40 vai se chamar o quê? Rank setores. Rank setores. Igual. Nós vamos entrar com a função rankX. RankX está aqui, ó, no tab. Da onde eu vou inserir outra função que vai trabalhar em conjunto com a rankX. All selected. Aqui, all selected. Então, o que eu quero buscar? Não estou falando sempre de setores. Então, tabela dimensão, setores, setores. Fecho a função all selected, ponto e vírgula. Eu quero o quê? Buscar volume produzido. Aqui, ó. Prontinho. E fecho a função rankX. Então, dou um Enter. Prontinho, criamos a medida 40. Essas duas medidas que nós acabamos de criar, pessoal, 39 a 40, que vai dar condição de a gente criar as três últimas medidas para o ranking do mês. Que nas três próximas eu vou inserir setor 3 em posição 2 e posição 1. E essas duas medidas que vai dar esse aporte para essas três últimas medidas funcionar. Então vamos lá. Medida 41 vai se chamar top 3 é o top 3 setor. Eu quero o quê? O setor que teve posicionamento número 3, né? Ficou na medalha de bronze. Igual, nós vamos entrar com a calculate novamente. Calculate. Eu vou entrar com a outra função selected value. Aqui, ó. Vou selecionar o valor da minha tabela dimensão. Quero selecionar os setores de setores. Fecho a minha função select value, ponto e vírgula. Eu vou agora filtrar, entrar com a função filter, entro com a função values. Da onde que eu vou buscar? Eu quero filtrar os setores, de setores novamente. Fecho a função values, ponto e vírgula. Aí que eu vou entrar com a medida 40, que é a medida rankX, que vai dar condições de a gente informar qual é o setor que teve o posicionamento número 3. Aí eu abro o colchete e entro com a medida 40. Rank setores. E eu coloco qual a expressão que eu vou colocar aqui nessa medida. Igual a 3, posição 3. Aí eu vou o quê? Fecho a função filter e fecho a função calculate. Então vamos ver como ficou a nossa medida. Aqui, ó. Entrei com a calculate, entro com a função select value, eu vou buscar da minha tabela dimensão setores, que é isso que eu estou analisando. Entro com a função filter, eu vou filtrar os valores da tabela dimensão setores, e eu entro com a função que vai dar o aporte para essa medida. Medida 40, e eu vou inserir a expressão número 3, que eu quero informar o quê? Somente o setor que teve a posição número 3. Fechei a função filter e fechei a função calculate. Perfeito, e dou um Enter. Criada a medida. Então, para nós ganharmos tempos, as outras duas é a mesma medida. Vocês vão entender o porquê. Ctrl C, beleza. Medidas, nova medida. 42, não, clico primeiro Ctrl V, colei,
mudo aqui de 41 para 42. Vou colocar aqui top segundo lugar. E lá embaixo, onde está igual a 3, eu quero informar que eu quero o setor que teve o posicionamento 2. E dou um Enter. Prontinho. Criado a medida 42. Agora, medida 43. Nova medida. Ctrl V. E vou colocar aqui o top 1. O setor que teve o primeiro lugar no ranking. Então, vamos até o final. Igual a 1. Prontinho. E damos um Enter. Então, nós criamos as medidas para deixar nosso ranking aqui totalmente performático. Então, vamos lá. Qual a ferramenta de visual que nós iremos utilizar para o ranking? Cartões. Clico em cartão, vou arrastar para cá. Vou pegar a medida número. Opa, esqueci de alterar alguma coisa aqui. Opa. A 2 aqui, eu esqueci de mudar o número da medida. 42. E não, aqui top 1. A top 1 vai chamar 43. Olha eu errado aqui. 43. Pronto. E a top 2. A top 2. Aqui vai ser a top 3, vai ser 41. Errei aqui, corrigindo. Agora sim, 41. Top 3 igual a 3. 42. Top 2 igual a 2 e 43. Top 1 igual a 1. Agora sim, corrigido. Então vamos lá. Pego a 41 e arrasto para o campo e apareceu aqui. Então já vamos fazer o tratamento desse cartão. Tiro o rótulo de categorias, desabilito. Valor do balão, quero fonte branca. O ranking é branca. E o tamanho 14. Perfeito. Vamos ver se é moldagem. Na matriz, ó, terceiro lugar, moldagem. Perfeito. Agora vamos alterar o tamanho. Tamanho e posição, vamos em geral. Altura 33. 33 e 106 a largura. Agora vamos fazer o posicionamento. O posicionamento da número 3 é 354 na horizontal e 541 na vertical. Prontinho, ó, já está aqui, moldagem. Agora vamos para o top 2, segundo lugar. Clico em cartão, arrasto para cá. Vamos pegar a medida número 42, arrastamos. Vamos fazer o que aqui? Formatar o visual, tiro o rótulo de categorias, fonte tamanho 14 e a cor branca. Então está aparecendo o que? Mistura. Vamos olhar se bate. Perfeito, mistura. Vamos, tamanho 33, 106 e posicionamento. Posicionamento da 2 vai ser 167 na horizontal e vertical 536. Pronto. Perfeito. Agora vamos novamente. Cartão. Agora vamos pegar o top 1. Medalha de ouro. Medida 43. Vamos ver. Formatar visual. Desabilito rótulo de categorias. Tamanho da fonte 14. Cor branca. Beleza. Tá marcando o quê? Prensas. Vamos ver se é prensas. Perfeito. Geral 33, 106. Beleza. Posicionamento 261 e 508. Pronto. Aí fechamos a nosso ranking aqui. Vamos ver se ele está performático. 2017. Cliquei. Vamos lá. Janeiro. Ó, já mudou aqui, ó. Era prensa, passou a mistura em primeiro e prensas foi para segundo.
Fevereiro. Prensas voltou a primeiro, segundo moldagem, terceiro retífica. Março. Mistura, prensa, moldagem. Olha lá, está totalmente performático. Beleza? Então vamos lá. Limpando a segmentação. Pronto. Então o que nós iremos fazer agora, pessoal? Inserir o nosso gráfico de velocímetro. Mas antes disso, pessoal, o que nós precisamos? Nós precisamos criar as medidas para inserir o gráfico velocímetro. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte, antes de começarmos a criar as medidas. Eu já deixei baixado a ferramenta de visual Tachometer, que é o visual para poder inserir o gráfico de velocímetro. Eu vou remover esse visual. Pronto. Então vamos inseri-lo novamente para efeito de aprendizado. Obter mais visuais. Vai abrir a tela aqui. E vou digitar na minha pesquisa. Tachometer. Aí ele aqui, ó. Tachometer. É essa aqui, ó. Onde eu coloquei a borda. Que nós vamos baixar. Clico em cima. E aqui, ó. Adicionar. Prontinho. Adicionado visual. Pronto. Então, aquilo que eu falei. Antes de nós inserirmos, para aparecer a imagem do velocímetro, nós precisamos o quê? Inserir algumas medidas. Então, vamos lá. Nós paramos na medida 43. Vamos inserir a medida 44. Medidas, nova medida. 44. Vocês vão ver que as medidas para o gráfico velocímetro, pessoal, é bem simples. 44 vai se chamar o quê? Valor inicial, que é igual a 0. Prontinho. Medida 44 criada. Por que 0? O gráfico velocímetro vai partir do indicador 0% até 100%. Então, esse é o valor inicial do gráfico. 0. Nova medida. Medida 45. Valor final. Igual a 1. 1 representa 100%. Criada a medida 45. Vamos para a medida 46. 46. Meta 2 igual 0,20. Dá um enter. Medidas novamente. 47. Meta 3 igual 0,80. Prontinho. Agora medidas novamente. Nova medida. 48. Vai se chamar meta OEE. E a meta atribuída foi 0,85. 85%. Igual. Beleza? E se atingir 85%, o ponteiro vai bater na cor verde do gráfico. Isso mostra que está atendendo a meta. Beleza? Criamos as medidas. Agora, nós vamos clicar aqui na ferramenta visual, Tachometer, cliquei. E vou arrastar ele para cá. Então, pessoal, aqui nós temos os campos que nós vamos inserir as medidas. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Value. O que é o value? É o percentual do OEE, que nós vamos inserir aqui. Para aparecer o percentual do OEE, nós vamos inserir a medida número 0,9, que é o percentual de OEE. Está aqui, ó. Clico ela aqui, ó, 0,9. E arrasto para o value. Ele já começou a apresentar para nós aqui, ó, o gráfico. Agora vamos para a outra aqui, passo a passo. Start Value. O que é Start Value? O valor inicial. Qual que é o valor inicial nosso? É a medida, aqui, ó, 44. Que é o valor inicial. Joguei aqui.
Olha que maravilha. E end value, valor final, mesma coisa. Pego a medida 45, arrasto. Olha ela aqui, valor final. E essa daqui, pessoal, ó, target value é a meta que a gente atribuiu para o nosso OEE, que é o 0,85. Por enquanto, nós não vamos inserir nada ali aqui, mas só para efeito de conhecimento, vocês sabem que é a medida 48, meta OEE. Beleza? Então, vamos lá. E aqui, próxima etapa, range 2, start value. Então, nós vamos entrar com a medida 46, meta 2, beleza? Meta 2. E, por último, range 3, start value. Nós vamos inserir a medida 47. Ela aqui, ó. Prontinho. Então, ó, por que que nós inserimos aqui? Para poder demarcar os campos aqui. E o padrão do gráfico de velocímetro para esse visual, verde fica do lado esquerdo. E para nossa realidade, aqui vai ser vermelho, porque na hora que o ponteiro bater aqui em vermelho, isso significa que o resultado de OAE foi ruim. E aqui, o maior representação aqui vai ser o amarelo, tá? E aqui vai ser verde. Na hora que o ponteiro bater aqui, isso mostra que está atendendo a meta. Então, vamos lá. Fechar a barra de ferramentas. Então, inserimos aqui. Então, nós vamos para formatar o visual. Aqui no primeiro, Gauge X, nós não precisamos trabalhar com ele. Range 1, é onde nós vamos alterar as cores. Então, nós temos aqui Color. Na nossa paleta aqui, nós não vamos trabalhar com a paleta padrão. Nós vamos em mais cores e inserir o código hexadecimal. Então, vamos lá. Para essa cor aqui, nós vamos inserir, vamos pegar aqui nas nossas anotações. Então, range 1 vai ficar FB5, 753. Já inserimos o vermelho que nós queremos. Dá um tab, ESC. Pronto. Vamos para o range 2. Range 2, color, mais cores. Vamos inserir o amarelo aqui. Vamos lá. É o E9, C4, 6A. Inserimos o amarelinho, dom ESC. Pronto. E eu quero range 3. Aqui vai ser o verdinho. Então, apaga aqui. Então, ficou 2A9, D8, F. Prontinho, verde. Dom tab, ESC. Então, já padronizamos as cores do nosso gráfico de velocímetro. Agora, aqui, Callout Value, é onde vai aparecer o percentual do OEE. Vamos habilitar ele aqui, ele já está habilitado. Nós vamos fazer o quê? Colocar a cor, o cinzinha claro. O tamanho da fonte vai ser 20, só isso. A única coisa que nós vamos deixar aqui é a cor, porque o padrão já é 20 e o 20 vai atender a nossa necessidade. Recolho aqui, não preciso mexer em mais nada. Agora, aqui que nós vamos? Para o campo geral, onde nós vamos alterar o tamanho e inserir o título. Então, vamos lá. Primeiramente, o título. Eu vou apagar o que está aqui. Vou colocar OEE. Aqui vai ser 12. Clarinho, cinza, né? E negrito. Pronto. Aqui eu recolho o título. Beleza? Agora vamos em propriedades. Eu quero mexer no tamanho. A altura dele vai ser 169. Olha lá, já apareceu o percentual. Ó, 169. A largura, 225. Pronto. Perfeito. Agora, posicionamento. Horizontal, eu quero 480. E vertical, 415. Pronto.
Bom, pessoal, nosso gráfico de velocímetro que vai apresentar o resultado do KPI OEE, eficiência global da empresa. Então, 68,19%, ele está informando que o resultado global de todos os processos da empresa. Vamos ver se está batendo? Vamos, projeto matriz, aqui ó, 68,19. Então tá ok. Agora vamos ver se está performático. Ano 2016, tem que mudar lá, 68,15. 2017, 2018, 2019, 2020. Prontinho, tá totalmente performático. Então inserimos aqui, vamos salvar o nosso projeto. E agora, pessoal, nós vamos inserir o quê? O gráfico de colunas, volume de produção por setor. Então vamos lá. Joga um pouquinho para cá. Então, qual o gráfico que nós vamos trabalhar aqui nesse visual? O segundo aqui da primeira linha, ó, gráfico de colunas empilhadas. Ó, primeiro, segundo, é esse aqui. Clicamos, arrasto ele aqui para o campo. Vou ajustar um pouco aqui na raça, depois a gente parametriza o tamanho. Arrasto aqui, prontinho. Então, o que nós vamos inserir aqui? Ó? Recolho medidas, vou em setores, e no campo do eixo X vai ser setores. Recolho medidas. Nós estamos falando de volume de produção. Pego a medida 01 e eixo Y. Beleza, apareceu aqui para nós. Então, o que nós vamos precisar para esse gráfico aqui? Na aula anterior, para o gráfico de análise de produção, nós criamos aquela condição do eixo Y dinâmico, com o objetivo que os rótulos de dados, formando a quantidade, fique no posicionamento certinho, e na medida que eu vou analisando setor, mês, ano, o rótulo de dados não recue para dentro da coluna. Tá? Então, nós criamos uma variável que deixa o eixo Y dinâmico, para ficar tudo para a extremidade externa, para ficar fácil a visualização. Não ele recuar para dentro do gráfico, da coluna do gráfico. Tá ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos clicar fora. Então, nós paramos na medida 48 e nós vamos inserir a medida 49. Nova medida 49, vai chamar eixo dinâmico setor. Igual, espaço, vamos dar um Shift Enter, aí nós vamos criar nossa primeira variável, var v tabela igual. Vamos entrar com a função allSelected, prontinho, e eu quero buscar da minha de setores, que nós estamos avaliando o quê? Produção por setores. De setores, e fecho parênteses. Dou um Shift Enter, uma, duas. Outra variável, var v maior underline valor igual. Vamos entrar com a função max x está aqui embaixo, ó. Selecionei, dou um tab, vou inserir minha primeira variável que nós criamos, v tabela, já aparece aqui, ponto e vírgula, abro colchetes e eu quero o quê? A medida que informa a quantidade produzida, que é a 0,1. E fecho parênteses. Novamente, Shift Enter. Vamos criar nossa terceira variável. Var v deslocamento. O que é essa variável? É onde ela vai fazer o quê? Vai ajustar automaticamente o deslocamento da coluna com os rótulos de dados. Deixar o eixo dinâmico, o eixo Y dinâmico, para não evitar que o rótulo de dado entre para dentro da coluna. Então, V deslocamento igual para o gráfico de colunas com indicador de semáforo, nós colocamos o parâmetro 1.4. Para esse, nós vamos colocar 1,30. Shift Enter, vamos entrar com Return,
Shift Enter, aí nós vamos colocar as variáveis. V maior valor aqui, ó. Espaço, asterisco, representa vezes, multiplicação, e V deslocamento. Olha ele aqui. Prontinho. Nossa medida 49 criada. Para o eixo Y dinâmico para o nosso gráfico. Dá um Enter. Prontinho. Vou recolher aqui. Então tá. Então o que nós iremos fazer aqui agora? Clico no gráfico. Vamos formatar o visual aqui, ó, na ferramenta do meio. Vamos para o eixo Y. Aqui nós temos uma faixa do gráfico, mínimo e máximo. O mínimo para um gráfico de coluna sempre vai ser 0. Aqui você já digita o número 0. E o máximo, de vez de você colocar o valor máximo, aqui nós vamos entrar com uma formatação condicional. Clico no FX. Aqui no estilo do formato é valor do campo mesmo. E o segundo campo, em que campo devemos basear isso, entra com a medida 49 aqui. Olha que beleza. O rastro joga um pouquinho para cá e ok. Prontinho, ó, ele já ajustou automaticamente. E agora, para mim limpar o gráfico, pensando na apresentação, eu desabilito o eixo Y. Ó, maravilha. E vou no eixo X agora. E aqui, na cor do eixo X, eu coloco cinzinha clarinho. Beleza, recolho. Agora nós vamos para colunas. Vamos alterar a cor da coluna para ficar com a mesma cor do gráfico aqui, ó, de cima. Colunas. Entro com o código hexadecimal 2A9, certo? D8F. Prontinho. Já alteramos a cor da coluna do nosso gráfico. Recolho. Rótulos de dado. Habilito. Venho aqui. Vou em posição. Extremidade externa. Alterando. Beleza. Em valores, eu vou colocar a cor cinzinha claro. E aqui nós vamos alterar a unidade de medida. Aqui está automático. Nós vamos colocar nenhum. Tá? Beleza. Nenhum. Agora venho e recolho. Prontinho. Então, praticamente o nosso gráfico está pronto. Aqui que nós iremos fazer agora, vamos em geral, propriedades. Propriedades não, título. E vamos alterar o nome do título, que vai se chamar aqui, volume, produção por setor. Prontinho. Tamanho da fonte vai ser 12. E aqui vai ser a fonte Segoy Semi-Bold. Prontinho. E aqui eu vou colocar o cinzinha claro. Prontinho. Olha que maravilha. Vou salvar nosso gráfico. E aqui eu recolho as medidas. Volta a imagem para cá. Pessoal, vamos comparar se o gráfico aqui de volume, produção por setor está na mesma representação. Então, vamos lá. Analisando nossa matriz. Então, antes disso, vamos voltar aqui. Então, ele está aqui. Prensas, mistura, moldagem, extrusão, retífica. Então, vamos lá. Opa, matriz. Tá, retífica, extrusão, moldagem, mistura e prensas. Por quê? Aqui ele está por ordem crescente de valor. Então, ele parte do menor valor aqui, ó, e vai subindo, ó, até chegar ao maior valor. Então, nós vamos ter que deixar na mesma condição. Então, vamos lá. Voltando. O que está diferenciando aqui do nosso projeto original? Ele está ao contrário, ele está do maior valor para o menor valor. Está errado? Não está errado. Mas aí que está. Nós temos que deixar no mesmo padrão. E quando você está
desenvolve um projeto de dashboard, seja ele no Excel ou no Power BI, as informações que vão estar contidas na tela do relatório é de acordo com a solicitação do cliente. Então, essas informações, esses padrões, é determinado durante a entrevista, na elaboração do questionário, das informações entre o desenvolvedor e o cliente com as informações. Eu quero o gráfico de coluna de ordem crescente, do menor valor para o maior valor. Ah, não, eu quero do maior valor para o menor valor. Então, esses parâmetros são pré-determinados na entrevista, na hora do desenvolvimento do projeto, no início do projeto. Elabora um questionário e essas perguntas vão ser desenvolvidas na entrevista, beleza? Então, aqui, não está errado, do maior valor para o menor valor. E o que diferencia o gráfico? Informando volume de produção por setor para o gráfico de análise temporal. Se vocês observarem aqui, ó, ele vai pegando aqui, ó, vem, desce, sobe, vem, desce, sobe, ele vai fazendo isso aqui, ó, desce, estou acompanhando aqui o gráfico, ó, ele subiu aqui e foi. Então você vê que ele vai, sobe, desce, sobe, desce. Então, para gráfico de análise de tempo, que é o gráfico aqui de análise de produção, ele é o gráfico que representa de janeiro a dezembro, análise temporal, como foi os resultados do período de 12 meses. Então, nós temos que respeitar a ordem de tempo dos meses. Então, aqui, para essa situação, eu não classifico como por ordem crescente nem ordem decrescente, por resultado por meses. Porque aqui, o que vai chamar atenção na hora da análise? É por mês. Eu não estou analisando o valor. Quero ao mês de janeiro, quanto que deu? Isso. E assim por diante. Agora, quando você não está desenvolvendo um gráfico de análise temporal, em si, análise por valor, né, que aqui é o valor que? Volume produzido. Então, aqui nós temos que deixar numa condição que de ordem crescente ou decrescente. Se a gente utiliza a mesma condição daqui, fica uma condição ruim. Principalmente quando, vamos supor, o gestor vai fazer uma apresentação dos resultados dos indicadores da empresa para a alta administração. Para facilitar a interpretação dos telespectadores, quando você tem um gráfico aqui de ordem de grandeza, né, de valor, tem que respeitar a ordem crescente ou decrescente. Porque na hora que o telespectador bater o olho, que ele vê aqui, vamos pegar o exemplo aqui. Prensa, ele já sabe que foi o maior valor. Mistura o menor e assim por diante. Do maior para o menor ou do menor para o maior. Aqui no caso do gráfico por meses, o telespectador ele vai saber que é por mês. Então ele vai verificar o mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então o analista desenvolvedor tem que se preocupar com isso. Na apresentação. Tá ok? Então vamos lá. O que nós vamos alterar aqui? O padrão é do menor valor para o maior. Clico em cima do gráfico. Aqui tem a ferramenta 3 pontinhos, ó, mais opções. Classificação do eixo. E eu quero por ordem crescente. Ó. Cliquei, ele já mudou. Então aí ele já respeitou a ordem do menor valor e foi subindo. Ó. Ó. Entendeu? Maravilha. Então apago aqui. Vou salvar o projeto. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, número 4, finaliza por aqui. Na videoaula número 5, nós vamos inserir as tabelas de KPIs por setores e colaboradores. Então, nós temos aqui os setores e nós temos os nomes dos colaboradores. Tá? Então, para a próxima aula vai ser a inserção dessas tabelas e vamos concluir o nosso projeto, tá ok? Então, para a videoaula de hoje, ficamos por aqui, né? Inserimos o ranking do setor, informamos aqui, na medida que eu seleciono o período, ano, setor ou mês, ele já automaticamente ele já mostra para o gestor da empresa quais setores
que teve o primeiro lugar, segundo e o terceiro, que é o top 3. Aqui, meu gráfico de velocímetro, onde vai apresentar o resultado de eficiência global da empresa, que é o famoso OEE. E aqui o volume de produção por setor global, por setor. Quanto que eu gerei no período do projeto? Tem aqui, ó, volume produzido. E assim vai, do menor valor para o maior valor. Tá ok? Então, nosso projeto desta aula encerrou aqui, né? O relatório. Bom, pessoal, mais uma videoaula desenvolvida. Obrigado pela oportunidade. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like, que vocês vão estar me ajudando aí a prosperar o canal, tá ok? E da videoaula 3 em diante, pessoal, eu disponibilizei, na hora que vocês chegarem no gráfico de preenchimento, né, por imagem, o arquivo TXT, o link para vocês baixarem essa medida, porque essa medida ela é bastante complexa, ela tem muitos parâmetros, né, para deixar aquela condição do gráfico, né, por imagem de avanço e recuo. Então fica ruim você inserir todos aqueles parâmetros numa videoaula, demanda tempo. E quando eu fui em busca disso, o profissional que ensinou a desenvolver isso aí, ele disponibilizou para os inscritos do canal dele esse arquivo TXT com as medidas para poder inserir esse gráfico de preenchimento com imagem. Então, na medida que os usuários deles precisou, ele disponibilizou. Então, nada mais do que justo eu também estar ajudando aí vocês a estar utilizando desse recurso para poder criar esse gráfico de preenchimento com imagens. Então, na videoaula 3 para frente, eu disponibilizo o link para vocês fazerem o download do arquivo TXT. E também, desde a aula número 1 vai ser até a nossa aula vídeo número 5, eu também disponibilizei o arquivo da base de dados desse projeto, para vocês poderem estar acompanhando passo a passo e criando esse projeto aí. Beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.